108. Faults College Capítulo 1011 A Disputa Mon Calamari, Parte 2. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Na constante luta dos Quarren, eles finalmente conquistaram algo. Desde mais de 400 anos atrás, os Quarren têm permissão para atuar no núcleo político de alto nível, e haverá assentos Quarren na delegação de Mon Calamari. Considerando o desfecho e o status dos Quarren após a guerra há 4.500 anos, pode-se entender que o povo Mon Calamari fez o seu melhor. Mas os fanfarrões insaciáveis não estão satisfeitos, querem mais. Cada vez mais grupos políticos Quarren começaram a buscar a rotação do rei do planeta, tentando interferir na suprema dominação do planeta. Mas esse é o ponto principal dos Mon Calamari, e nunca será aceito. E os Quarren sabem disso, então na maioria das vezes só falam sobre isso. No entanto, com o caos da situação política no final da República Galáctica, alguém finalmente começou a colocar isso em prática. O planeta Mon Calamari está na delegação do Conselho Galáctico, e o representante dos Quarren, o senador Ticas, é seu líder. Quando o movimento separatista do Conde Dooku estava em ascensão, Ticas entrou em contato com o Conde Dooku e também recebeu a promessa e o apoio do Conde Dooku, que estabeleceu a aliança de isolamento Quarren, com a intenção de permitir que os Quarren substituíssem Mene, os Calamari, o governante do planeta. O Conde Dooku também se interessou pela excelente habilidade de engenharia dos Quarren. Ele acreditava que, se a ação de Tickets fosse bem sucedida, então ele conseguiria Mon Calamari, que pode ser considerado o principal planeta industrial na região estelar do anel externo da Via Láctea. Um planeta industrial capaz de projetar e construir grandes naves de guerra de forma independente. Isso é inestimável para as forças separatistas com uma base industrial muito fraca. Um ano atrás, quando a guerra começou, Ticas achou que sua hora havia chegado, então pediu à Aliança de Isolamento Quarren que lançasse uma revolta no planeta Mon Calamari. Ele reuniu um grande número de droides de combate subaquáticos obtidos do Conde Dooku e lançou um ataque à cidade de Mon Calamari. No entanto, embora a República Galáctica estivesse extremamente envergonhada no início da guerra, ainda assim mobilizou uma nave de desembarque de assalto classe Cheerleader, liderada pelo mestre Jedi Kit Fisto, para lançar um contra-ataque. Kit Fisto também é uma raça aquática. Ele é como um peixe na água no planeta Mon Calamari. Sob sua liderança, os Mon Calamari lançaram com sucesso um contra-ataque e derrotaram a Aliança de Isolamento Quarren. Os ingressos tiveram que fugir rapidamente. Depois disso, Ius Colina, que era o rei dos Mon Calamari na época, ainda disse generosamente que a Aliança de Isolamento Quarren era apenas uma pequena provocação aos extremistas, e convidou outro Quarren novamente. Tundra Domeia se junta à equipe representativa dos conselheiros planetários Mon Calamari para se manifestar no Conselho Galáctico em nome dos Quarren, que anseiam por unidade e paz. Na verdade, comparado aos papéis negativos desempenhados pela República Galáctica nos planetas de Kali, Tiblin e Jabin, a disputa sobre os Mon Calamari é de fato os próprios Quarren. Morrendo. Após o fracasso da revolta, a Aliança de Isolamento Quarren, liderada por Bilhetes, veio às colônias de Parmente e Mintoin, que antes foram controladas pelos Quarren, e usou a base industrial aqui para estabelecer atualmente o maior centro de construção naval da Confederação dos Sistemas Independentes. Muitos de seus desenhos de construção naval também foram roubados do escritório de design de naves no planeta Mon Calamari durante a revolta. Eles estabeleceram um enorme porto de Parmente no planeta Parmente e começaram a construir couraçados classe Conqueror e contra-torpedeiros classe Divinity, além de destroyers leves classe Desobediente, para a Confederação dos Sistemas Independentes. Ao mesmo tempo, também estabeleceram uma enorme empresa da indústria naval, o Freydaq Volunteer Engineering Corps. Esse nome também revelava o anseio deles pelo planeta natal Dak. Os Quarren nunca admitiram que seu planeta natal se chamava Mon Calamari, e sempre acreditaram que o planeta deveria ter seu nome original, Dak. Eles nunca esqueceram seu planeta natal e suas ambições. E à medida que a guerra continuava a avançar, especialmente depois que o General Grievous lançou uma ofensiva ritual que quase perfurou a galáxia, o planeta Mon Calamari se viu profundamente isolado atrás das forças separatistas. A comunicação com a República Galáctica é conectada apenas por um canal instável de hiperespaço. Depois disso, o General Grievous iniciou a guerra contra a galáxia de Antares, no anel interno da Via Láctea, e a situação ficou ainda mais desesperante para o planeta Mon Calamari. Então,
Os bilhetes do Conde Dooku e o senador mais uma vez estenderam suas garras para este planeta problemático. E o planeta da Aurora e da Atmartael também se envolveram, tornando a situação ainda mais complicada. Em abril de 21 Abi, o rei dos Mon Calamari, Jos Colina, foi assassinado, um incidente repentino que aguçou o conflito entre os Mon Calamari e os Quarren no planeta. De acordo com os procedimentos regulares, o príncipe Leixar, filho de Jos Colina, deveria herdar o trono, mas o príncipe Leixar ainda é jovem, e muitos cidadãos, incluindo Mon Calamari, não estão otimistas quanto ao príncipe Leixar. Pode liderar o planeta Mon Calamari até o fim nesta era de guerra. Aproveitando essa oportunidade, Sonori, o líder dos Quarren no planeta Mon Calamari, disse que poderia se tornar regente temporário para liderar o planeta Mon Calamari, e esperar até que o príncipe Leixar crescesse antes de retornar ao trono. Sonori, como político que seguiu o rei Jos Colina para governar o planeta por décadas, ele é plenamente qualificado. O pior de tudo, em contraste, é que, ao mesmo tempo, os políticos Mon Calamari mal igualavam o prestígio de Sonori. Agora, a situação é complicada. Sonori e os Quarren naturalmente não estão dispostos a abrir mão dessa oportunidade de ouro, então são muito rigorosos quanto à sucessão ao trono. Ele elevou a questão ao nível de segurança para todo o planeta e a raça, e recusou que o príncipe Leixar herdasse o trono. Vendo que as duas raças estavam à beira de uma guerra civil novamente, Mon Calamari não teve escolha a não ser perguntar à República Galáctica que para a mediação. E o Conde Dooku também aproveitou essa oportunidade, alegando que a posição da República Galáctica era totalmente favorável aos Mon Calamari, e que essa mediação era inválida. Então ele também enviou uma missão especial. Entre os enviados especiais enviados pelo Conde Dooku, havia 3 pessoas: a raça aquática parecida com tubarões Carlo Carroldon Riftanson, o salariano Landon Inalden Adela que diz. Fault Scholes capítulo 1012, contradição acentuada. Reeve Tanson é um dos confidentes do Conde Dooku, e também é o chefe da missão confederada do sistema independente desta vez, com Edra Catiz e Langdon Inalden atuando como conselheiros. Na cidade de Aquarius, a cidade domada de Aquarius, no mar profundo do planeta Mon Calamari, Sonori, o líder dos Quarren, recebeu pessoalmente a missão especial da Confederação dos Sistemas Independentes. Muito obrigado por ter vindo, Vossa Excelência Reeve Tanson. Quando nós, Quarren, estávamos isolados e indefesos, sempre nos lembraremos da ajuda da Confederação dos Sistemas Independentes. Sonori saudou o enviado. Só quero saber, qual é a situação no planeta Daka agora? Disse Reeve Tanson orgulhoso. A morte de Jos Colina nos deu a melhor chance. A voz de Sonori tremeu um pouco ao dizer isso. E, não importa como investigaram, não conseguiram encontrar nenhuma pista do assassino. As forças especiais Salarian nunca vão errar. O representante salariano, Langdon Inalden, disse rapidamente. Sonori abaixou a cabeça e disse, agora nós, Quarren, começamos um plano de resistência, e temos razões muito legítimas. Mas o quê? Disse Reeve Tanson impacientemente. Mas ainda estamos a um último passo de distância. Sonori disse, não há absolutamente nenhuma chance dos Mon Calamari nos permitirem dar esse último passo. Os Quarren, que nunca poderão governar o planeta inteiro, nem mesmo temporariamente. Não. E vamos te ajudar a dar esse último passo. Reeve Tanson abriu a boca para mostrar suas ferozes presas. Você se tornará o rei do planeta Dak. Sonori disse severamente. É exatamente isso que eu quero, e a única condição que estou disposto a apoiar o Conde Dooku. Quando chegará a missão especial da República? Hydra Catiz perguntou com um sorriso encantador. Diferente dos colantes pretos que ela costumava usar depois de se tornar Sith, desta vez, Adela Catiz usava uma roupa muito formal, parecendo completamente pública, exceto por uma expressão coquette ocasional. Beleza. No que diz respeito ao momento, deveria ter chegado. Mas não tenho nenhuma notícia de quem é. Estima-se que deva ser Beorgana. Sonori disse, o Conselho Planetário realizará a reunião mais alta à tarde, e então vocês estarão e os enviados da República aparecerão. Reeve Tanson mostrou um sorriso sombrio. Sério? Nesse caso, eu. Ansioso por isso. A capital do planeta Mon Calamari, a cidade das profundezas de Coral, o Conselho Planetário. De acordo com a Constituição Suprema de Mon Calamari, devemos imediatamente estabelecer o príncipe Leixar, filho do falecido rei Jos Colina, para assumir o trono e presidir a situação geral de Mon Calamari.
gritou um congressista de Mon Calamari. Essa é uma decisão muito precipitada. Acreditamos que o príncipe Lei Charles pode ser um bom rei em 10 anos, mas agora, ele é apenas uma criança. Refuta. Embora o príncipe Lei Charles ainda seja jovem, ele demonstrou determinação corajosa e crença firme. Rei Joscorina também deixou para trás um conjunto completo de instituições administrativas, suficiente para ajudar o príncipe Lei Charles a cumprir suas funções. O dever do rei, disse o deputado Mon Calamari. Se fosse um tempo de paz, também apoiaríamos firmemente a sucessão do príncipe Lei Charles. Mas agora, a Galáxia está no meio da guerra. E nosso planeta Dak está em uma posição especial. Se der um passo em falso, será o fim de todo o clã. Você pode garantir que essa adolescente possa andar na ponta da guerra e da paz, para que nosso planeta sobreviva? Sonori repreendeu alto. Quando os dois lados discutiam, Rei Evitansun, Hydracatis e Langdon e Nalden, que estavam no palco de convidados, também viam claramente o enviado especial da República Galáctica em frente a eles. Senadora Padmé Amidala, Cavaleiro Jedi Anakin Skywalker e sua aprendiz, Ahsoka Tano. Neste momento, os três também olham para este lado com olhos hostis, especialmente Anakin e o mestre e aprendiz de Ahsoka. Mas, no momento, afinal, eles estavam no Conselho Planetário, então se contevem. Adela Catis mostrou um sorriso brincalhão. Ela esticou a língua pontuda e lambeu o lábio superior, depois torceu a cintura para fazer um gesto encantador e passou o polegar pelo pescoço. Ela era extremamente provocativa. Ahsoka Tano quase não conseguiu se segurar ali, mas Anakin a puxou. Ahsoka bateu forte o pé, virou a cabeça e não olhou para ali, fora de vista e da mente. A disputa interna do lado deles passou despercebida pelo restante do plenário parlamentar, pois o príncipe Lei Charles estava prestes a subir ao palco para fazer um discurso após Sonori e os outros encerrarem sua briga infrutuosa. Afinal, o príncipe Lei Charles era apenas um adolescente. Ele olhou para o salão do parlamento cercado por uma massa de pessoas. Foi construído para imitar a estrutura do parlamento da República Galáctica. Na estrutura em forma de ovo, assim que ele pisasse na recepção, chamaria a atenção de todos. Ele hesitou um pouco. Nesse momento, ao seu lado o tempo todo, o capitão da guarda de aparência imponente deu um tapinha em seu ombro e disse: "Junte coragem, príncipe, você não é assim no seu treinamento diário. Acreditamos em você e vamos apoiá-lo. Você." O príncipe Lishar se acalmou um pouco e olhou para o capitão da guarda com gratidão. "Farei o meu melhor, capitão Jal Akbar." Ele foi até a recepção, respirou fundo e disse alto no microfone: "Vou corresponder às esperanças de todos, corresponder ao pedido do meu pai e fazer o meu melhor para liderar o planeta adiante. Vou cuidar dos Mon Calamari e do povo com cuidado. Os assuntos dos Quarren garantem que as duas raças sejam tratadas igualmente. Acredito que todos no planeta, sejam Mon Calamari ou Quarren, fazem parte dessa família." Ah! Uma risada indelicada interrompeu o discurso do príncipe Lei Charles. Lendo tudo o que vi foi Rei Evitanson dando um passo à frente e rindo alto. "Que boa é essa? Faça o seu melhor. O que uma criança pode fazer com tudo o que pode? Amamentando o máximo que puder. Isso é política. Garotinho, isso é guerra. Não é brinquedo de criança. Mesmo que você faça o seu melhor, o que pode fazer?" Assim que essa declaração foi divulgada, aqueles que se opunham à sucessão do príncipe Lei Charles, principalmente os deputados Quarren, clamaram por ela. Eles gritavam e faziam barulhos, zombando da imaturidade do príncipe Lei Charles. O príncipe Lei Charles era jovem, afinal, então entrou em pânico diante de tal cena. No entanto, nesse momento, uma figura firme se destacou e ficou à sua frente. Foi o capitão Jar Akbar. Ele rosnou: "Não importa qual assunto estamos falando hoje, olhe sua performance agora. Este é o Conselho Planetário, é a autoridade máxima que determina a economia nacional e o sustento das pessoas em todo o planeta, o que deveria ser. Você tem até o respeito mais básico. Não." Anakin Skywalker também se levantou e apontou o dedo para os enviados da Confederação dos Sistemas Independentes, diretamente para Hydra Catis. "A grande questão agora é, por que os representantes do separatismo estão aqui? Além disso, por que seguidores do lado sombrio, traidores da Ordem Jedi estão aqui?" Fault Scholarship capítulo 1013, Guerra Civil Mon Calamari. 1. O lado sombrio da força é apenas uma forma de expressão de poder. A lei estipula que o lado sombrio da força é ilegal. Adela Catis sorriu ternamente.
Ela deu um passo à frente, apontou para Anakin Skywalker e Ahsoka Tano, e disse em voz alta: membros da plateia, por favor, olhem bem. Este é o enviado especial enviado pela República Galáctica. Esses dois cavaleiros Jedi, eles podem facilmente matar todos que estamos presentes. Nem o exército pode detê-los. A multidão estava em alvoroço. Adela Catiz estava orgulhosa e continuou a incitar: nesta guerra maligna que está acontecendo, a Ordem Jedi é um grupo de carrascos e um grupo de açougueiros. Em cada campo de batalha, eles lideram pessoalmente o exército para lutar e massacrar milhares de pessoas. E essas pessoas são os enviados especiais enviados pela República Galáctica. Então, o que a República Galáctica está planejando? Está planejando usar a força para resolver isso. Seu filho da mãe que inverte preto e branco. Ahsoka Tano finalmente não aguentou mais, pulou imediatamente na mesa na plataforma, a mão já segurando o cabo do sabre de luz. Adela Catiz sorriu friamente: olha, esse açougueiro está prestes a revelar sua verdadeira cara. Ahsoka Tano cerrou os dentes e disse: um canalha da galáxia como você, mantê-lo só vai fazer mais pessoas sofrerem. Dito isso, ela estava prestes a começar, mas no segundo seguinte, percebeu que seu sabre de luz não se mexia. Olhando para trás, acabou sendo Anakin Skywalker. Imediatamente depois, Padmé Amidala abraçou Ahsoka Tano e disse em seu ouvido: você precisa se controlar. Ahsoka, se controle. Se fizermos isso aqui, vamos. Você caiu completamente numa conspiração separatista. Ahsoka Tano finalmente se acalmou um pouco, mas ainda tinha a intenção assassina nos olhos, encarando Hydra Catiz com ferocidade. Adela Catiz deu tapinhas exageradas no peito imponente. Uau, que medo! Cavaleiro Jedi, você vai sacar sua espada e cortar pessoas em público nos conselhos planetários de outras pessoas. O rosto de Anakin Skywalker estava afundando, e ele deu um passo à frente e disse devagar: se não me engano, Hydra Catiz, você também pode facilmente matar todos os presentes. Então vocês separatistas são de novo. Qual é o seu plano? No entanto, Adela sorriu de forma coquete, pulou direto na plataforma, abriu seu vestido, revelando a jaqueta preta justa de couro por baixo. Sua figura requintada era quase perfeita. Ela se virou algumas vezes de forma generosa, como se dançasse: olha, eu não trouxe o sabre de luz. Seu desgraçado barulhento. Anakin Skywalker quase não conseguiu segurar a mão, mas sua contenção ainda era muito mais forte que a de Ahsoka Tano. Separatista, não há posição para entrar nesta reunião. A jurisprudência da sua existência não foi reconhecida por ninguém. Planeta Jabin admite, Planeta Marata admite, Planeta Geonosius admite, Planeta Cristopsis admite, Planeta Tiblin admite. Quero dar mais exemplos. O que? Tianxi. Você conhece muito bem esses planetas. A boca de Hydra Catiz era extremamente venenosa, e os exemplos que ela dava eram todos lugares onde Anakin havia encolhido. Quanto a chamá-la de Tianxi, foi o que Tan Xiao disse a ela. Atrás, Sonori trocou olhares indiferentes com o representante salariano Langdon Alden ao seu lado. Então, nesse momento, Anakin Skywalker quis retrucar, mas Sonori deu um passo à frente e planejou diretamente a briga entre os dois lados. Sua voz estava extremamente alta. Chega. Cala a boca. A República também. Galáxia Independente e a Confederação também. Assim que essas palavras saíram, todo o local ficou em silêncio, e os representantes dos deputados Mon Calamari e Quarren lançaram olhares admirados para Sonori. Ninguém ousou repreender a República ou o enviado especial da Confederação dos Sistemas Independentes tão alto, especialmente quando a outra parte é um cavaleiro Jedi. E assim que ele disse essas palavras, Padmé Amidala, que tinha um senso político muito aguçado, já havia começado a prender Anakin e Ahsoka. Por outro lado, Hydra Catiz realmente pulou do palco obedientemente, arrumou seu vestido, parou de lado e respondeu à beleza vestida em público. Com uma ação tão pequena, a reputação de Sonori é ainda melhor. Em ambos os times, as expressões do chefe de armamento de Mon Calamari, Jair Akbar, e Rey Vitanson não eram muito bonitas, embora seus motivos para isso fossem completamente diferentes. Estes são os assuntos internos do nosso planeta Dak. Seja a República Galáctica ou a Confederação dos Sistemas Independentes, o objetivo de sua vinda é mediar, não piorar as coisas. Sonori disse com justiça. Seus apoiadores ao redor imediatamente começaram a aplaudir, e os aplausos levaram outras pessoas a aplaudir também.
E todo o parlamento de repente explodiu em aplausos. Rei Evitanson encarou Hydracatis por trás e disse com ferocidade: "Que diabos você está fazendo? Você não conhece meu plano. Não esqueça. Aqui estou eu, seu líder. Eu só quero protegê-lo, Sr. Tanson. Você também viu que os dois cavaleiros Jedi realmente iam matar pessoas." Hydracatis disse muito séria. Esse visual também é completamente diferente da coquetão que ela estava circulando no palco agora há pouco. Não me dê extras. Planeta Pata é muito importante no plano do Conde Dooku. Depois que o problema for resolvido, não me culpe por ser implacável. Rei Evitanson revelou sua boca. Presas terríveis, ameaçando. Por outro lado, Jal Akbar sussurrou atrás do príncipe Leixar: "A situação é muito passiva, príncipe. Devemos fazer tudo o que for possível para lidar com isso." Dizendo isso, ele começou a fazer um gesto silencioso para os guardas atrás dele. O representante Mon Calamari tinha uma expressão sombria no rosto e também disse ao príncipe Leixar: "A situação não pode se desenvolver assim. A linha de fundo dos Mon Calamari não deve ser violada." O príncipe Leixar estava um pouco confuso, não sabia o que dizer ou o que fazer. Só viu o representante do parlamentar Mon Calamari avançar e gritar: "Vossa Excelência Sonori, seu prestígio e habilidades são admiráveis, e acredito que, com sua ajuda, o príncipe Leixar certamente se tornará um homem excelente." Do rei. "Quem diria que o Sonori não apreciava nada disso?" disse friamente. "Também vimos que a disputa entre a República Galáctica e a Confederação dos Sistemas Independentes se desenvolveu até o nosso próprio planeta. Em um momento tão sensível e perigoso, devemos sempre garantir o foco. Então, minha sugestão é que eu sirva temporariamente como regente e depois devolva o poder após o fim da guerra." "Isso é impossível. O Quarren nunca se tornará o rei do planeta Mon Calamari. Nem um Proxy." Fort Scourge Capítulo 1. Guerra Civil Mon Calamari 2. Isso é absolutamente impossível. O Quarren nunca será o rei do planeta Mon Calamari. Nem um agente Sequer. Assim que o representante do representante Mon Calamari pronunciou essas palavras, houve uma comoção imediata no local. Especialmente sua identidade, Mina Chiles, a representante dos parlamentares do planeta Mon Calamari, ou seja, a pessoa que representa os interesses de todo o planeta no Conselho da República Galáctica. As palavras dela quase representam o significado de todo o povo Mon Calamari. Quase todos os deputados Quarren, apoiando ou não o príncipe Leixar, se levantaram de repente e gritaram de raiva. Quando os outros deputados Mon Calamari viram isso, começaram a retrucar, e os dois lados brigaram. Sonori apenas se entreolharam em silêncio e então disse lentamente: "Em um momento em que o planeta inteiro enfrenta a vida e a morte, vocês ainda falam sobre preconceito racial? Eu só quero deixar o planeta daqui até o fim. É errado seguir em frente e não ser engolido pela guerra entre a República e a Confederação dos Sistemas Independentes." Mina Chiles disse: "Você não está errada, Vossa Excelência Sonori. Você pode fazer tudo isso através do seu status de regente, e cooperaremos plenamente. No meio da guerra, devemos manter um sistema administrativo eficiente e eficiente, o que não é precisamente o que o sistema do regente pode trazer. A República Galáctica pode conceder ao presidente Palpatine uma decisão de emergência para a guerra iminente, porque nós não podemos. O preconceito racial é mais importante do que essa guerra de vida ou morte." Sonori ainda era agressivo. "Isso está fora de ordem." Diante da reputação extremamente alta e da eloquência excepcional de Sonori, Mina Chiles ainda insiste. "O início desta guerra está em conformidade com a lei?" Sonori de repente apontou a mão na direção do príncipe Leixar: "Ou deixe esse garoto que nem ousou falar até agora liderar o caminho. Vamos para a guerra, isso é legal?" O príncipe Leixar ficou pálido e abaixou a cabeça envergonhado. Os deputados Quarren presentes gritaram alto, e o salão do conselho caiu novamente no caos. Mas Mina Chiles ainda insistia em ranger os dentes, nunca soltando, e finalmente, sacrificou sua última e mais indefesa arma, e gritou: "Vocês Quarren assassinaram o rei Jus Corina. O que você está esperando é agora. O que você está esperando é a chance de tomar o trono, não é?" Sonori ficou extremamente irritado e bateu com o punho na plataforma, a voz trêmula: "Por favor, preste atenção às suas palavras, Vossa Excelência. Você está sem qualquer fundamento, sem evidências, sem motivo, uma acusação tão dura e mortal feita só porque somos Quarren. Você deve saber que o rei Joscorin e eu somos amigos há muitos anos. Você está piorando as coisas. De fato,
Sonori sabia que Joscorina foi morto pelas forças especiais salarianas, mas também sabia que as capacidades das forças especiais salarianas não deixavam pistas. A morte de Joscolina nem pode ser caracterizada como um assassinato. Mas ele sabe que é problema dele, vocês Mon Calamari não. Neste caso, Mina os acusa diretamente, então este é Rudenês. De fato, as palavras de Sonori fizeram a cena cair novamente, e a cena saiu quase do controle. Nesse momento, Adela Catiz olhou para Revitanson e disse com um sorriso: "Ah, parece que você deveria estar no palco, senhor herói, ei!" Revitanson bufou friamente, levantou-se e subiu ao palco, empurrou Sonori para o lado, pegou o microfone e disse em voz alta: "Não vejo nenhuma sinceridade nos Mon Calamari aqui. Eu só vejo discriminação racial e opressão racial. O status quo do planeta Dak nos decepcionou profundamente. O povo Quarren deve lutar por seus direitos." Oh! Os conselheiros Quarren aplaudiram alto. "E pela Confederação dos Sistemas Independentes, lutaremos pela liberdade e contra a exploração." Revitanson sorriu. "Ok. Agora que sofreram tanta injustiça e discriminação, não há necessidade de os Quarren continuarem. Fique aqui. Nosso próprio status deve ser disputado por nós mesmos." Então ele largou o microfone, virou-se e foi embora. Sonori se aproximou, deu um tapinha no ombro do príncipe Leixar e disse sinceramente: "Sinto muito que as coisas tenham chegado a este ponto, criança. Mas, por favor, acredite que estamos sempre pensando no futuro do planeta." Depois de falar, ele também saiu daqui. "Isso mesmo. O status dos Quarren depende de nós, os Quarren." Os outros conselheiros Quarren gritaram, se levantaram e foram embora. A guerra civil é inevitável. Devemos nos apresentar em Coruscant o mais rápido possível. Anakin Skywalker olhou na direção de onde os conselheiros Quarren estavam saindo e disse solenemente. Padmé Amidala olhou para o local caótico com uma expressão triste e assentiu com um longo suspiro. Os Mon Calamari também perceberam a iminente guerra civil e imediatamente começaram a se preparar para a guerra. O capitão da guarda, Jal Akbar, também organizou os guarda-costas dentro de sua responsabilidade para proteger o príncipe Leixar em todos os momentos. "A guerra pode estar prestes a estourar, príncipe. Farei tudo ao meu alcance para mantê-lo seguro, mas ao mesmo tempo, você deve lembrar que você é a espinha dorsal de todos nós, Mon Calamari, e enquanto você estiver aqui, temos vontade de lutar. E a questão de entrar em batalha e matar o inimigo, deixe para nós," disse o capitão Akbar. "Vou tentar o meu melhor, capitão Akbar. O fracasso dessa negociação tem muito a ver com o meu desempenho ruim na reunião." O príncipe Leixar abaixou a cabeça frustrado. "Não é sua culpa, príncipe. Quarren separatistas, eles vieram preparados." Akbar o consolou. Lendo é por isso que você precisa provar seu valor no campo de batalha." Uma voz veio de trás. Akbar virou a cabeça abruptamente, apenas para descobrir que era Mina Gears, a representante do conselheiro planetário. Franziu a testa e disse: "Homens Mina, o príncipe Leixar não completou seu treinamento e cursos, esta guerra não exige que ele prove o quê?" Mina Gears zombou e disse arrogante: "Você não sabe de nada, Akbar. Faça bem seu trabalho, você é só o corpo do príncipe Odd, você não entende de política, muito menos de militar. Agora, o que mais precisamos é deixar o príncipe Leixar sair, liderar nosso exército e derrotar completamente aqueles desprezíveis Quarren. Isso é o suficiente para ele provar que tem a habilidade de se tornar o rei do planeta Mon Calamari. Isso é precipitado demais, Vossa Excelência. As lições do príncipe Leixar sobre assuntos militares ainda não começaram. Ele não faz ideia de como liderar o exército." Akbar disse animado. "Você não tem o direito de falar aqui, capitão Akbar." Mina mordeu a palavra capitão com muita força. "Já fizemos os preparativos para tudo." Mas Akbar quis perceber a diferença, mas foi interrompido por Mina. "Chega." Ela acenou com a mão, indiferente. "Há 4.500 anos, podíamos matar os Quarren até extinção, e agora? Claro que podemos." Fort Scourge capítulo 1. Guerra Civil Mon Calamari 3. A República Galáctica respondeu imediatamente, e o mestre Windu enviou o mestre Kit Fisto para liderar o exército clone novamente ao planeta Mon Calamari em busca de reforços. Mas um dos problemas mais realistas enfrentados pela República Galáctica é que o planeta Mon Calamari não está longe do núcleo da Confederação dos Sistemas Independentes, o planeta Lachus,
o que significa que é equivalente a um enclave profundo no interior do separatismo. Existe apenas um canal instável de hiperespaço que pode ir ao planeta Mon Calamari. Então os reforços que Kit Festo pode trazer são apenas uma nave de desembarque de assalto classe Scheer e um exército clone. Embora a nave de desembarque de assalto classe Scheer possa transportar 16.000 soldados, como lutar no planeta Mon Calamari exige muito equipamento subaquático. Mesmo que haja apenas uma legião com mais de 9.000 pessoas, a nave está cheia. Essa tropa clone é a unidade profissional de combate subaquático da República Galáctica, a unidade Scuba. Sempre foi liderado pelo mestre Kit Festo, e seu comandante é o código clone CS-1223, Monk. Anakin Skywalker trouxe Padmé Amidala de volta ao cruzador classe Consul em que ele estava quando chegou, e disse ao robô Rock Johnson que dirigia a nave: Johnson, você protege Padmé. Guerra Civil. Tenho medo de que ele exploda e eu tenha que ir ajudar os Mon Calamari. Não. Padmé afastou a mão de Anakin. Eu posso fazer algo. Posso ajudar os Mon Calamari a estabilizar a agitação no parlamento. Acho que a deputada Amidala pode fazer isso, disse Ahsoka Tano. Anakin Skywalker suspirou e disse: ok, mas tome cuidado. Ahsoka, você e Johnson devem ficar com a Padmé. Johnson, vista seu equipamento subaquático. Rock Johnson assentiu. Foi ao armazém da nave espacial e instalou um conjunto de equipamentos de combate subaquático em si mesmo. O kit inclui 2 pequenos motores turbo, reservas de flutuabilidade e uma arma de disparo subaquático. O Rock Johnson equipado com este conjunto é simplesmente um submarino em miniatura. Anakin e os outros também reorganizaram seus equipamentos de mergulho, mergulharam novamente e seguiram para o centro administrativo do planeta Mon Calamari. Nesse momento, os Quarren também tomaram a iniciativa de provocar o prelúdio da Segunda Guerra Civil no planeta Dak. Após ser reforçado pelo Conde Dooku e pela Confederação dos Sistemas Independentes, Nossori, parece que escrevi errado os 2 primeiros capítulos. Nossori, ascendeu e fez um manifesto, declarando que a senadora Mon Calamari Minatier seguiu seu próprio caminho, querendo se juntar à República e puxar o planeta Dak para o abismo da guerra. Ele acusou Minatier de fazer isso para controlar o príncipe Leixar e conspirar para usurpar o trono, e é absolutamente impossível para os Quarren aceitarem a liderança de uma dupla tão conspiradora e criança. Ele emitiu um ultimato em nome dos Quarren, exigindo a execução de Minatier e a abdicação do príncipe Leixar. Os Mon Calamari rejeitaram o ultimato de imediato, e os Quarren nunca esperaram que eles concordassem. Os Quarren, que já estavam prontos, atacaram. Os Quarren receberam reforços massivos da Confederação dos Sistemas Independentes por meio do rei Evitansun, e dezenas de navios anfíbios de assalto classe Tridente caíram do céu e avançaram direto para a água. O navio de assalto anfíbio classe Tridente tem 88,71 metros de comprimento, casco em forma de diamante e 4 tentáculos mecânicos flexíveis, que podem se mover livremente na água. Com a nave de assalto anfíbia classe Tridente como núcleo, os rebeldes Quarren lançaram um ataque a dezenas de cidades subaquáticas no planeta Dak. Um grande número de robôs de combate subaquáticos saiu da nave de assalto anfíbio classe Tridente. Os robôs de combate subaquáticos da série AQ, droides de batalha da série AQ, têm 2,83 metros de altura, são selados com blindagem pesada e equipados com poderosos canhões laser e água. Lançador de foguetes inferior diante dessa máquina de matar muito avançada, o exército Mon Calamari está completamente vulnerável. Além disso, a rebelião dos Quarren foi muito repentina. Eles viravam o rosto quando discordavam do conselho, e a firmeza de suas ações estava completamente além das expectativas de todos. Então, os Mon Calamari em muitas cidades não tinham tempo para posicionar suas defesas quando atacavam. Na periferia dessas cidades, os navios de guerra subaquáticos dos 2 lados também trocam tiros constantemente, mas, ao contrário da Guerra Civil de 4.500 anos atrás, desta vez, os Quarren também dominaram um forte poder industrial. Cidades caíram, os Mon Calamari recuaram, e a situação no planeta Dak era quase irreversível em 2 dias. Rei Evitansun, conselheiro da Confederação das Galáxias Independentes, liderou pessoalmente uma força de elite e entrou diretamente na capital do planeta Dak, que também é a cidade mais profunda do planeta, Deep Coral City. Comparado aos Mon Calamari, Rei Evitansun, o melhor lutador dos Kerkrodons, é simplesmente invencível. Na verdade, o número de Kokroden é muito raro,
Mas como a principal raça predatória é subaquática, seu poder de combate subaquático está quase esmagando qualquer outra raça aquática inteligente conhecida. É como os injuris em terra. No entanto, o povo Coclodon raramente deixa seu planeta, e apenas um pequeno número está disposto a servir ao Conde Dooku. No ambiente subaquático, Rei Evitanson nem tem medo do Cavaleiro Jedi. Ele trouxe o seu próprio guarda pessoal. Eram apenas uma dúzia de pessoas, mas ele era a existência mais assustadora sob esse mar. Os guerreiros do Coclodon nadam em alta velocidade na água, e essa velocidade pode até alcançar submarinos. Eles são tão poderosos que nem precisam de armas. Apenas uma colisão em alta velocidade pode deslocar os órgãos internos do guerreiro Mon Calamari. O Reading morreu tragicamente na hora. Vendo uma existência tão aterrorizante, o exército Mon Calamari recuou, e um grande número de robôs de combate subaquáticos da série A que o seguiu, rompendo a linha de defesa do exército Mon Calamari em pouco tempo, queimando fogo até dentro da cidade. Naquele momento, o príncipe Leixar dos Mon Calamari estava apenas parado no centro de comando, olhando sem expressão enquanto a guerra se situava. Tion gradualmente saiu do controle. A linha de defesa da cidade Salgavar foi quebrada. O Quarren entrou correndo. Eles correram. Houve um motim no couraçado subaquático Mansa. Perdeu contato. Batalhão 331. Batalhão 331. Por favor, responda quando ouvir. Responda quando ouvir. Por favor, reporte imediatamente a situação de batalha da sua linha de defesa. A saída oeste da cidade Coral Profundo foi aberta. Um robô está chegando. O príncipe Lixar olhou ao redor, sem expressão, como se o mundo estivesse girando. Ele não sabia o que as pessoas ao redor estavam dizendo, o que tinha acontecido ou o que deveria fazer. Mas sabia que tudo tinha acabado. Fault Scholarship Capítulo 1. Guerra Civil Mon Calamari 4. O MP Mon Calamari Minatilis ainda estava lá, rugindo alto, culpando os comandantes fracassados do exército por serem um bando de lixo, amaldiçoando-os por abandonarem suas posições sem resistência. Tudo o que importa é a sua posição política, ignorando completamente o sangue azul escuro dos soldados Mon Calamari que se espalha no campo de batalha sob o mar. Agora, parece que ninguém se importa com o príncipe Leixar, incluindo Minatiers, que apenas o usam como ferramenta política. No entanto, nesse momento, uma mão poderosa pressionou seus ombros e lhe deu força novamente. Ele só ouviu a voz forte do Jarl Akbar dizendo, enquanto houver um vislumbre de esperança, continuaremos em frente. Um rei qualificado nunca desistirá. Mas eu não sei o que fazer. O príncipe Leixar tremia por inteiro. Precisamos reorganizar o exército. Neste momento, os soldados precisam da sua força e inspiração. Disse Akbar. O príncipe Leixar assentiu pesadamente. Vamos, vá para a frente. Pode haver algumas aventuras, mas vou te proteger com todas as minhas forças. É melhor do que aqui. Disse Akbar, e levou o príncipe Leixar-lhe para fora. Para onde você está levando o príncipe? Volte aqui. Minatilas rugiu por trás, mas Akbar a ignorou completamente. À medida que a camada externa da cidade era rompida, um grande número de robôs de combate subaquáticos da série A que avançou para a profunda cidade de Coral sob a liderança de Rei Evitanson. Na verdade, não só essa cidade, mas a cidade que foi invadida pelos Quarren e pelas forças droides subaquáticas da Confederação dos Sistemas Independentes estava em caos por toda parte. A resistência a Mon Calamari foi desintegrada em quase 2 dias. No centro de comando traseiro, Rei Evitanson estava na linha de frente por comunicação remota com Nozori, Hydracatis e Landon e Nalden, que ficaram para trás. Eu disse, enquanto eu estiver aqui, a guerra vai acabar logo. Mobilize todas as suas tropas. Nozori abaixou a cabeça e disse, estou me mobilizando rápido, mas afinal, muitos Quarren não receberam treinamento de combate, e colocá-los no campo de batalha é quase matá-los. Você precisa descobrir isso. Senhor Nozori. Por minha causa. Você tem essa chance de vencer a guerra. Mas o que você, Quarren, fez? Nada. Você só está nos bastidores. Rei Evitanson rugiu. Mas agora quase vencemos a guerra. Nozori queria dizer outra coisa. Mobilize seu Quarren. Então vá para a linha de frente. Tragam todos os Mon Calamaris para campos de concentração. Rei Evitanson gritou novamente. Isso está indo longe demais. Tudo o que queremos é a abdicação temporária do príncipe Leixar. Não queremos causar outro genocídio. Nozori disse.
Rei Evitanson se aproximou da tela, suas presas aterrorizantes quase ocupando toda a tela de projeção holográfica. Minha ordem não será repetida uma terceira vez. Adela Catis, toca um pouco de você para dizer ao Nozori o que esse covarde deve fazer. Depois de falar, ele cortou a comunicação diretamente. Nozori quase caiu no chão, quase desabou. Ele é um político. Quando ele conheceu uma pessoa tão cruel quanto o Rei Evitanson? Ele fez uma pausa antes de dizer a Adela Catis, você está certa, senhorita Adela. Rei Evitanson não tem boas intenções. Rei Evitanson tem seu próprio egoísmo. Você deve saber que todas as raças com forte poder de luta, sem exceção, têm um lar extremamente ruim. A Hydra Catis disse com um sorriso, mas ele ainda é tio agora, e se não me engano, reforços da República estão chegando. Vai ser um desastre, disse Nozori, e eu ainda não entendo, o que exatamente você está tentando fazer. Um plano para fazer de você rei do planeta sombrio, disse Langdon Alden. Esse plano é o que o Conde Dooku pretendia. Conde Dooku, só é necessário um resultado. O plano para atacar o planeta Daka está cheio de brechas, Conde Dooku. O tempo voltou uma semana atrás, e Tang Xiao estava na residência do Conde Dooku no planeta Alacazas. Talvez você só tenha visto o meu primeiro passo, mas no meu segundo passo. O Conde Dooku disse levemente, deixe o planeta Daki permanecer dividido, para que possamos tirar proveito disso. Os Mon Calamari e os Quarren podem ser inerentemente incompatíveis entre si, mas na realidade, acho que as duas raças estão se aproximando. Eles podem brigar e brigar entre si, mas não o fazem. Eles serão independentes um do outro. A aliança de isolamento Quarren está destinada a ser apenas uma minoria, disse Tang Xiao. Na verdade, na opinião dele, os Mon Calamaris e Quarren estão começando a se parecer com os negros e brancos do país dos mofos. Eles vão se discriminar e confrontar uns aos outros, mas nunca formarão um país separado independentemente um do outro. Para colocar adiante, há muitas possibilidades para a divisão do país moldado, como a independência da Califórnia, independência do Alasca, independência do Texas, etc., mas não há possibilidade de independência branca e negra. Porque, no desenvolvimento de longo prazo da política, economia, indústria e sustento das pessoas, os Mon Calamari e os Quarren se entrelaçaram demais em todas as áreas da vida, e é impossível separá-los. Tang Xiao não acreditava que o Conde Dooku não pudesse ver isso. Ele disse, não, na verdade estou considerando a terceira possibilidade. Você está planejando migrar o povo Kercrodon para o planeta Adok, e assim obter a lealdade desta, possivelmente, a raça aquática mais forte da galáxia? O Conde Dooku lançou um olhar profundo para Tang Xiao e disse sem compromisso, a região estelar do anel exterior, especialmente a criatividade dessas raças não humanas, deveria ser obliterada. Você deve saber que a amostra mais adequada são os geonosianos, populosos, trabalhadores e pouco inteligentes. Por outro lado, os Mon Calamari e os Quarren, que têm ideias demais. Então, essa é a ideia do Darth Sidious. Tang Xiao ouviu isso e conectou algumas coisas que aconteceram na trama original. Na verdade, por causa dos Mon Calamari e Quarren que se voltaram para a República Galáctica durante a guerra e deram grandes contribuições, eles deveriam ter vivido bem durante o período do Império Galáctico. Mas acabou não sendo assim que seja o caso. Darth Sidious sempre considerou essas duas raças como escravas e as explorou brutalmente, o que finalmente levou ao massacre no planeta Daki. Finalmente, o planeta se juntou à Aliança Rebelde, contra o Império Galáctico. PS, na verdade, se você olhar de perto, a Confederação das Galáxias Independentes no processo da Guerra Civil em Mon Calamari foi quase um começo surpreendente, e não consigo pensar em como perder. Mas a trama original parece tê-los forçado a morrer para destacar o mal da Confederação das Galáxias Independentes e a justiça da República Galáctica. Para ser honesto, esse tipo de enredo parece muito jovem. Então, acrescentei algumas interpretações minhas. Fort Scourge Capítulo 1. Guerra Civil Mon Calamari. 5. Quem diria que o Conde Dooku mudou de rosto e disse muito seriamente, entendo muito bem o que você quer dizer, Vossa Excelência Tang Xiao. Mas você deve saber que essa é uma tentativa muito perigosa. E somente se todos formos humanos, assim serei. Tang Xiao franziu a testa. Só ouvi o Conde Dooku dizer com voz grave, você não acha mesmo que um regime multirracial complexo terá alguma perspectiva? Não, é impossível. Está destinado a ser impossível ser igual entre raças,
incluindo sua aurora. O mesmo vale para o planeta e as raças afiliadas ao seu redor. Você acha que está dando a eles a maior igualdade, e essa é exatamente a maior desigualdade. Ele disse devagar. Porque a igualdade que eles têm foi dada por você. Então, o Conde Dooku disse, se você, como eu, está ansioso por um poder, então a diversidade racial é o obstáculo para esse poder. Tang Xiao abaixou a cabeça e refletiu por um tempo, e então respondeu, tenho que admitir que essa pergunta existe. Mas agora, estamos diante de uma pergunta de múltipla escolha, e eu escolho ficar confuso. Os Calamari e Quarren têm seu sistema industrial e habilidades de construção naval. A indústria de construção naval do planeta escuro pode ser considerada a melhor de toda a região estelar do Anel Externo, e até mesmo da maior parte da região estelar do Anel Médio. Esse é o valor deles, e eu tomei uma decisão de curto prazo, deixar que os Golkrogans os governem, aproveitem totalmente o potencial do planeta Dak nesta guerra, e depois o chutem longe sem deixar problemas futuros. O tom do Conde Dooku ficou frio. Então os Golkrogans só vão piorar as coisas. Esse plano não vai dar certo, disse Tang Xiao. Se for esse o caso, então haja conforme seu julgamento, Excelência Tang Xiao. Só preciso de um resultado. Conde Dooku acariciou a barba branca como a neve e disse. Mas preciso te lembrar de uma coisa, Conde Dooku. Tang Xiao de repente mostrou um sorriso indecifrável. Parece que você não entendeu o verdadeiro significado da centelha. Conde Dooku ficou chocado e levantou a cabeça abruptamente, apenas para ver as costas de Tang Xiao enquanto ele se virava e saía. Seu rosto está turvo e incerto. Uma única faísca pode iniciar um incêndio na pradaria. Foi isso que Darth Martael falou com ele, porque Tang Xiao também sabe. Capítulo 964. A capital do planeta Mon Calamari, Deep Coral City. Kit Fisto finalmente liderou o corpo de mergulho da República Galáctica para vir até aqui, e imediatamente mergulhou na batalha, lutando ferozmente contra o exército de robôs subaquáticos liderado por Heavy Tanson. Mas já era um passo tarde demais. O exército de robôs já havia entrado em Deep Coral City, e toda a cidade estava em caos. O centro de comando Mon Calamari e as agências governamentais também foram despedaçados, morrendo e fugindo. Então decidiram se separar, Anakin Skywalker e Rock Johnson para encontrar o príncipe Lei Charlo, Padmé Amidala e Ahsoka Tano para encontrar Mina Tios. A senadora Kit Fisto lidera o exército clone para continuar resistindo à invasão do exército de droides. Mas neste momento, há exércitos robóticos demais entrando em Deep Coral City, e a situação é completamente fora de controle. Mesmo que Kit Fisto resista desesperadamente, ele mal consegue segurar um canto. Não é o mesmo que lutar em terra. Mesmo que as tropas clones de Scuba tenham equipamento completo de combate subaquático, incluindo mochilas turbopropelidas, blasters subaquáticos da C-12U, armaduras subaquáticas ultraleves, equipamentos de eletrólise de água do mar, nadadeiras semiautomáticas, etc., seus corpos humanos ainda existem essencialmente como criaturas terrestres. Porque esses equipamentos apenas compensam suas limitações no ambiente subaquático, em vez de desenvolver suas vantagens. A distância entre os soldados clones e o exército robótico diminuiu muito em comparação com a Terra. Felizmente, Anakin Skywalker ainda encontrou o príncipe Lei Char, que, sob comando do capitão Jar Akbar, foi pessoalmente para a linha de frente para organizar a resistência, o que elevou o moral dos soldados Mon Calamari. Somente após resistir por mais um tempo, isso deu ao centro de comando de retaguarda a oportunidade de evacuar. Depois que suas defesas finalmente desapararam, Akbar escoltou o príncipe Lei Char para se esconder até que Anakin chegasse. É preciso dizer que o capitão Akbar demonstrou muito sua sabedoria e coragem nesse processo. E Padmé Amidala também conseguiu se reunir com a senadora Mina Yels e retornou ao exército de Kit Fisto. Dessa forma, o núcleo político do planeta Mon Calamari ainda existe, pelo menos dando ao planeta a sua última esperança. No entanto, Heavy Tanson veio bem preparado. Depois de descobrir que o exército clone estava lutando, ele esperava encontrar resistência feroz e imediatamente colocou mais uma carta na manga. Vi 2 destroyers leves classe Desobediente, que originalmente estavam em prontidão no espaço sideral, invadirem a atmosfera do planeta. O compartimento de cargas se abriu e uma grande quantidade de objetos secos, como uma bola de tecido com diâmetro de 4 ou 5 metros, foram largados. No entanto, assim que esses panos entraram na água do mar,
Eles imediatamente se estenderam em uma velocidade aterrorizante e se tornaram uma enorme água-viva com 22,36 metros de diâmetro. A velocidade dessas águas-vivas não era alta, e elas derivaram e nadaram em direção à posição do Exército da República. As tropas de combate subaquático da República imediatamente voltaram seu poder de fogo, mas algo surpreendente aconteceu. Os raios de energia que dispararam atingiram essas águas-vivas e não tiveram efeito algum. Isso é uma água-viva. Por que essa coisa não tem medo de blasters? O comandante Clone Munchin palideceu de choque. Não. O corpo inteiro dessas águas-vivas é um enorme circuito de energia. O feixe de energia explosiva os atinge, e toda a energia é conduzida e liberada na água do mar. Anakin Skywalker observou com a força e imediatamente descobriu o princípio dessas águas-vivas. Mas depois de descobrirem, eles ainda estavam indefesos contra as águas-vivas. Embora as águas-vivas sejam lentas, sua direção de avanço é muito clara. Eles ignoraram quase todo o poder de fogo e avançaram para a linha de defesa da República. Os tentáculos com mais de 40 metros de comprimento ondulavam e carregavam uma eletricidade de alta voltagem muito poderosa sobre os tentáculos. Grande número de soldados clones e soldados Mon Calamari foram mortos por águas-vivas, e com o apoio da Força de Combate Subaquática Clone, a sólida linha de defesa finalmente foi rompida novamente. Não. Não temos mais a capacidade de deter a invasão separatista. Kit Fisto nadou até ele e disse a Anakin Skywalker. Não. Por que você desistiu agora? Este é o nosso planeta, nosso lar. Não pode ser entregue. Aqueles separatistas e brigas imundas. Minatilis exclamou. Isso será um fracasso vergonhoso para a República Galáctica. Fortescue capítulo 1. Guerra Civil Mon Calamari. 6. Padmé Amidala pensou por um momento e disse, agora só podemos aproveitar a oportunidade para deixar este planeta e voltar para Coruscant. Mina membro, você e o príncipe Leixar um governo no exílio pode ser formado em Coruscant. É igual a Orfreta, o senador do planeta Reinos. Mina bufou friamente. Isso mesmo, assim como a Orfreta. Desculpa. Padmé Amidala suspirou. Vamos. Minatiles finalmente concordou. As tropas clones de Scuba imediatamente começaram a se virar e correram em direção à superfície da água. A maior desvantagem dessas estranhas águas-vivas era seu movimento lento. Eles finalmente foram deixados para trás por eles e retornaram ao navio de desembarque de assalto classe cheia. Embora Revitanson tenha ordenado que 2 contratorpedeiros leves da classe desobediente de seu lado os interceptassem, ele ainda não teve nada a ver com a classe cheia, de pele áspera, e só pôde observá-los partir. De volta a Coruscant, o presidente da Câmara Chief Palpatine imediatamente convocou o Comando Supremo Estratégico da República e o Mestre Windu para realizar uma reunião de emergência. Após relatar a situação da guerra civil no planeta Mon Calamari e os reforços dos separatistas, todos mostraram expressões preocupadas. Uma coisa é certa, os separatistas podem enviar centenas de milhares de robôs subaquáticos em 1 ou 2 dias, o que mostra que os Quarren vêm executando esse plano muito cedo. Disse o mestre Windu. A República Galáctica precisa enviar reforços para salvar meu planeta. Exclamou Minatilis. Não se preocupe, senador Tears, é exatamente isso que estamos discutindo agora. Palpatine respondeu com um sorriso. Talvez precisemos colocar mais exércitos de clones, disse Anakin Skywalker. Talvez ainda existam equipamentos de combate subaquático, mas já é tarde demais para treinar mais soldados clones em combate subaquático. Disse o mestre Windu. Mestre Yoda, que participou remotamente da reunião, apontou para a própria cabeça e disse, pense, desperte suas memórias. Bem na sua frente, uma corrida subaquática corajosa e habilidosa. Padmé Amidala levantou a cabeça de repente e exclamou, isso mesmo. Gungans. Gungans e Dinabou. Eles também são uma raça aquática. E o bom que eles fizeram com minério de plasma tem posses subaquáticas. Grande poder. Ah, boa sugestão, senador Amidala. Palpatine sorriu, mas não é fácil convencer os Gungans a deixarem o planeta para lutar. Eu cuido disso por você. Eu vou convencer os Gungans. Padmé Amidala disse. Além dos Gungans, não podemos enviar mais tropas. A localização de Mon Calamari é realmente muito perigosa, e só podemos passar por naves de guerra em pequena escala. Disse o mestre Windu. Minatilis disse, então ficarei em Coruscant e formarei um governo provisório. Não voltarei para Mon Calamari por enquanto,
Príncipe Leixar, você deveria ficar comigo. Quem diria que o príncipe Leixar disse firmemente, não. Preciso voltar. Quero estar com meu povo. Planeta Mon Calamari, é muito parecido com o que agora caiu. Minates parecia um pouco insatisfeita com o confronto do príncipe Leixar. Você quer voltar e morrer? Se for esse o caso, então eu quero voltar ainda mais. Meu povo precisa de mim. Disse o príncipe Leixar com decisão, sem saber de onde vinha a coragem. Não importa qual escolha você faça, farei o possível para proteger sua segurança, Vossa Alteza Real. Disse o capitão Jaraquibar. Você não tem o direito de falar aqui. Minaels rugiu em voz baixa. Esse é meu dever. O capitão Akibar também reagiu diretamente. É isso, vou com Jar Jar Binks para os Gungans do planeta Naboo, disse Padmé Amidala. Como diziam, após a retirada do exército da República e a fuga dos escalões superiores do núcleo do planeta, o moral dos soldados Mon Calamari caiu para o fundo e sua resistência desmoronou. A capital de Epicoral caiu primeiro, seguida por outras cidades. Após 3 dias, Revitanson havia ocupado mais da metade das cidades de Mon Calamari. Coloque todos os Mon Calamaris em um campo de concentração por mim. Não deixe nenhum deles. Revitanson deu uma ordem alta, triunfante. A série aqui de robôs de combate subaquáticos escoltava hordas de Mon Calamaris e os trancava em campos de concentração designados como prisioneiros. O progresso ainda está muito lento. No último dia, ocupamos apenas uma cidade. Para ocupar o planeta inteiro, levará pelo menos meio ano nesse ritmo. Isso é só uma piada. Revitanson de repente se virou, rugiu para Nozori, o líder dos Quarren, que era brutal e mal-humorado. As 2 fileiras de grandes presas penduradas à frente de Nozo faziam tremer de medo. Que diabos você está fazendo, Quarren? Meus droids são limitados. Você devia me fazer mexer. Corra para frente e tome a cidade por mim. Capturem todos os Mon Calamaris. Revitanson rosnou. A guerra acabou. Vencemos. Não há necessidade de adicionar mais mortes agora. Nozori finalmente reuniu coragem e retrucou alto. Deve ser hora de negociar para o príncipe Leixar abdicar temporariamente. Eu sou regente do planeta, e a questão acabou. Vou me juntar à Confederação dos Sistemas Independentes conforme combinado. Quem sabe se Revitanson riu alto como se tivesse ouvido uma piada. Príncipe regente. Do que você está falando? O rei é o rei, não existe regente. É. Aquele que foi coroado e entronizado deveria ser eu, Li. Reitonson. Você. Nozori estava tão irritado que normalmente era eloquente e não conseguia dizer uma palavra agora. Lendo www. Ucansu.com. Sem minha ajuda, vocês Quarren são apenas escravos dos Mon Calamari. Sem mim, você quer vencer essa guerra civil? Ah! Sem mim, você só vai acabar sendo o mesmo de milhares de anos atrás. Os calamares estão extintos. Revitanson disse arrogante, segurando os tentáculos no queixo de Nozori. Não. Não é mais a Será selvagem. A disputa entre os Quarren e os Mon Calamari deve finalmente ser resolvida à mesa de negociações. Nozori disse alto, lutando de dor. Você não pode ganhar nada na mesa de negociações. No campo de batalha, você pode. O rosto de Revitanson ficou horrível. Vou te dar uma última chance. Me mande todos os seus Quarren. Linha de frente. Vão atacar os Mon Calamari. Vão levá-los de volta ao acampamento um por um. Não. Não. É impossível. Nozori ainda lutava. Então me role para o campo de concentração também. Ah! Revitanson jogou Nozori contra a parede e se virou para olhar Edricatiz e Langdon e Nalden. Disse friamente, saia da frente. Não pense que a questão aqui pode ser resolvida com um striptease no parlamento. Adela Catiz ainda tinha aquele sorriso encantador no rosto, mas em seus olhos, uma luz dourada cheia de intenção assassina passou por um lampejo de intenção assassina. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos.